queridas e abençoadas mães com propósito. É um prazer ter vocês assistindo mais um vídeo. Todos eles sempre são feitos com muito carinho. Hoje nós vamos falar de um cômodo muito importante. Realmente nós acreditamos naquilo que diz o nome dessa série. Tudo começa em casa. Nós acreditamos que aquilo que vamos nos tornando ao longo da vida, como mulheres, mães, como esposas, amigas, profissionais, como servas do Senhor, um dia teve início nas nossas origens, dentro de casa. E hoje, será que só de olhar assim você consegue imaginar que cômodo é esse? Hoje, então, como eu disse, um cômodo muito importante. Ele é um divisor de águas dentro de uma casa, em uma família. Ele é o home office, o escritório. Há casas onde é destinado uma peça para essa função. Em outras famílias, é um móvel como uma escrivaninha ou até na mesa da cozinha. Mas uma coisa é verdade, em toda casa chega a hora de assentar-se e pagar as contas, de assentar-se e administrar a vida financeira. E aí, minha amada, eu te pergunto, como está a sua vida financeira? Ela está equilibrada, consistente? Porventura, nesse tempo, você tem passado algumas adversidades provenientes de infortúnios que aconteceram, como a perda de um emprego, um dano em um bem material, uma adversidade na área da saúde, ou ainda você está passando uma crise na área financeira, um verdadeiro aperto por escolhas mal feitas e por má administração dos seus recursos. E aí, vai pensando nessas perguntas. E de princípio, eu preciso te citar dois pontos importantes. O primeiro é que, como cristãos, nós temos a convicção de que a nossa vida, para ser bem-sucedida na parte financeira, ela está diretamente ligada a sermos dizimistas fiéis, a ofertarmos na obra do Senhor. E realmente fazemos isso assim com o coração bem livre, bem descansado, fazemos isso com alegria. E eu quero até fazer uma citação bíblica. A palavra do Senhor fala que aqueles que são fiéis nos dízimos, o Senhor abre as janelas dos céus para os abençoar. E em segundo, um outro ponto é com relação a essas adversidades que eu acabei de falar. Sobre isso, nós também precisamos ter convicções bíblicas de que Deus é o nosso Pai, de que Ele sempre vai suprir as nossas necessidades, de que Ele é um Pai zeloso, que luta as nossas batalhas e que ao seu tempo Ele vai entrando com providência e dando vitória sobre tudo aquilo que se levantou para causar esse desequilíbrio financeiro. Mas agora, para quem está passando aí uma crise e uma dificuldade pelas outras causas que eu citei, por uma má administração, eu quero dizer que assim como em todas as áreas da nossa vida, a Bíblia pode nos ajudar e na parte financeira não é diferente. E para começar, eu preciso te falar uma palavra-chave: organização. Uma vida financeira precisa ser organizada. E eu quero citar para você dois versículos bíblicos. 1 Coríntios, no capítulo 14, o versículo 33 diz assim: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. E depois o versículo 40, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Nós precisamos ter ordem, precisamos aprender com esse Deus e sermos organizadas na nossa vida financeira. E uma forma muito simples, mas muito eficiente de começar a viver essa organização é anotar. Anotar tudo. Você sabia que é importante nós anotarmos o nosso rendimento, quanto entra mensalmente de dinheiro na nossa receita familiar?
e quanto sai. E isso é algo simples, porém não é um hábito em todas as famílias. Tem muita família que não sabe, principalmente no fim do mês, na ponta do lápis, quanto a família gasta em um mês. Então, quando nós começamos a anotar tudo, automaticamente nós começamos a visualizar o que temos feito com o nosso dinheiro. E isso hoje pode ser feito de várias formas. Pode ser feito através de aplicativos no celular, para ser de uma maneira bem prática. Há quem goste de fazer planilhas no computador. E ainda você pode também fazer isso à mão livre, em livrinhos como esse aqui, ó. Movimento de caixa, livro, conta corrente. Inclusive eu quero te dizer que eu cresci vendo livrinhos como esse na minha casa. E aqui eu quero aproveitar essa oportunidade e agradecer e honrar a minha mãe. Mãe Nesilda, muito obrigada, porque a senhora sempre foi uma mulher organizada e cuidadosa na sua vida financeira. E através do teu exemplo, ensinou eu e meus irmãos a sempre anotarmos tudo. E isso sempre gerou na nossa casa paz e equilíbrio. Por isso eu quero dizer de novo para você, mãe com propósito, tudo começa em casa. O nosso aprendizado, a forma como a gente vai crescer e lidar com dinheiro, com administração, com finanças, também vai ter espelho na nossa casa. Então, eu cresci vendo livrinhos como esse, anotando entradas e saídas. E entre tanta coisa que poderia ser dita na parte financeira, tantas coisas importantes, honestidade, como nós lidamos com dinheiro, o uso de cartão de crédito, quando uma pessoa compra fiado, com relação à nossa imagem, o quanto precisamos cuidar da nossa imagem no campo financeiro. Tantas coisas poderiam ser ditas, como mães e pais, o papel importante que temos de instruir, ensinar, colocar nossos filhos para viver a nossa realidade dentro de casa. Eu escolhi duas dicas muito simples de coisas então que eu vivi desde pequena e que funcionam até hoje na minha vida adulta. E a primeira grande dica eu quero te falar: dê o passo conforme a sua perna pode dar. Faça as aquisições, as escolhas, compras, investimentos conforme aquilo que você pode fazer. Mas você sabe como é a frase correta, né? Desse dito popular: dar o passo maior que a perna. E na parte financeira, infelizmente, nós vemos isso com muita frequência. Nos tempos atuais, quantas famílias baseiam a sua administração financeira ao impulso do momento? Aquilo que desejam para sentir-se realizados imediatamente e acabam sempre dando o passo maior que a perna. E trazendo para o nosso universo feminino, eu também quero que a gente analise, que a gente tenha essa consciência sobre isso. Como mulheres, nós damos o passo maior que a perna? Algumas vezes fazemos isso. Você vai ao salão de beleza que cabe no seu bolso? As roupas que você usa, elas são adquiridas em lojas que são compatíveis ao seu rendimento financeiro? As festinhas que nós gostamos tanto de fazer a cada aniversário, elas estão dentro daquilo que a nossa casa, a nossa família pode investir para esse evento? São tantas coisas, né? A listinha só vai aumentando desses exemplos simples que eu estou te falando, que fazem parte do nosso dia a dia, mas que fazem parte também de nós pensarmos, tomarmos decisões com sabedoria e com consciência aonde vamos gastar e investir nosso dinheiro. E por aí vai até situações maiores, como estudar se entra num financiamento ou não. Para tudo isso, nós precisamos ter cuidado e cautela nas nossas escolhas. E graças a Deus, então, por ter aprendido isso desde criança, a tomar cuidado.
Nós comíamos o que podíamos, calçávamos o tênis que era possível, o material escolar nós fomos ensinados que ele deveria ser poupado, mas tudo isso trazia paz na vida financeira da minha casa, né? E aí eu quero vir com a segunda dica. Para viver uma vida financeira equilibrada, você vai passar vontade. Eu quero repetir. Para viver uma vida financeira equilibrada, você vai passar vontade. E é isso mesmo. Garanto que quem caminha ali firme, tomando cuidado na sua administração dentro de casa, nessa hora está pensando, é verdade, quanta vontade eu já passei. E isso faz parte e nós precisamos desenvolver isso dentro da nossa casa com leveza, sem reclamação. E instruir os nossos filhos dessa forma. Como eu disse, eu aprendi essas duas dicas de pequena, mas isso funciona bem até hoje na minha casa, onde tenho junto do meu esposo muita concordância nessa área, e nós sabemos que para conquistar coisas maiores e melhores, ou para atender às prioridades da nossa casa, muitas vezes nós vamos passar vontade. Então, mãe com propósito, com isso a gente pode concluir que para conquistar uma casa, para ajudar na formação da faculdade de um filho, conquistar um sonho de uma viagem grande de família, às vezes no primeiro momento vamos ter que abdicar, passar vontade, talvez até um sofrimento momentâneo, mas para algo melhor lá na frente. Algo também muito importante que não dá para deixar de falar é sobre planejamento. À medida que a gente se torna organizado, que a gente começa a anotar tudo e consegue visualizar o que tem feito com o dinheiro, nós começamos a conseguir planejar melhor a vida financeira. E em Lucas 14, no versículo 28, olha que versículo tremendo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Olha que ensino! O que a Bíblia está ensinando? Então, para construir, adquirir, investir, nós devemos primeiro nos assentar e ver se temos a condição de honrar aquele compromisso do início ao fim. E agora eu quero concluir te contando uma experiência própria. Quando eu conheci o meu esposo, ele tinha, juntamente com um sócio, uma oficina mecânica. Já há muitos anos, com muitos clientes, eram homens extremamente trabalhadores, honravam todos os seus compromissos, pagavam suas contas em dia, honravam os impostos, pagavam bem certinho também os funcionários daquela empresa, mas eles não tinham organização administrativa e financeira. Eles não sabiam o quanto eles tinham de rendimento naquela firma. Então, a parte de retirada e prolabore era às vezes assim, quase como que o que sobrava. E aí, quando eu estive, então, fiquei noiva, eles conseguiram ajuda, contrataram um consultor administrativo financeiro. E eu sempre conto essa história com muita alegria e gratidão a Deus no coração, porque eu pude junto participar daquele processo. Esse consultor veio e começou a implantar tudo isso que eu estava aqui te falando até agora. A gente comprou computador, começamos ali colocar um sistema e anotar tudo. De repente nós sabíamos quando consertava um carro quanto aquilo custou, os custos da empresa, e também conseguimos começar a organizar aquela empresa e a retirar dali um prolabore. Então, o meu esposo e o sócio começaram a ter um rendimento e saber quanto era aquele rendimento daquela empresa. Não foi um processo fácil. Tinha dias que haviam discussões calorosas para conseguir mudar tudo aquilo, para conseguir ter a disciplina de melhorar, mas com esforço e disciplina aquilo foi
possível. Eles começaram então a ter rendimento, prolabore, algo muito mais organizado daquela empresa. E algo mais especial ainda começou a acontecer. Através de todo esse planejamento, eles começaram a separar uma quantia. Então, todo mês eu trouxe aqui para vocês olharem. Eu tinha uma caixinha lá na oficina e todo dia, quando fechava o caixa, eu separava uma porcentagem dentro daquela caixinha. E no final de um mês, nós abríamos aquela caixinha e ali era possível repartir aquele dinheiro entre o meu esposo e o seu sócio. E eu quero então concluir, Mãe com Propósito, te falando que aquela caixinha representava felicidade. Anteriormente, eles não conseguiam, eles não tinham organização suficiente. Mas através de esforço, disciplina, através de planejamento, algo ótimo começou a acontecer, algo novo começou a acontecer. Além de ter o seu salário, eles conseguiram começar a guardar uma porcentagem. E como eu disse, no fim do mês, aquela caixinha representava felicidade, né? Um dinheiro extra. E eu gostaria de te incentivar. Se de repente você tem passado dificuldade, procure ajuda, né? Não precisa ser uma ajuda profissional, mas de repente na sua família você tem alguém que consegue, que é organizado. Converse. Peça um conselho. Você tem um bom amigo, uma boa amiga que é bem organizado nas finanças. Peça ajuda. E eu quero te incentivar a você também fazer aí na sua casa uma caixinha da felicidade. De repente você pode separar 10% do seu salário, 5%, R$100, R$50 por mês, mas que isso seja para um destino especial, para um final de ano, você daí abrir essa caixinha junto com a sua família e aproveitar as festas de fim de ano, para suas férias, fazer um passeio bem gostoso com a sua família, né? Para as férias, de repente, poder ter assim um valor separado e livre para comer lanches, para visitar restaurantes diferentes, para fazer um passeio. Eu gostaria então de te incentivar que você também possa, além de cuidar e administrar, usufruir muito bem, né? Como eu falei, é uma caixinha que representa felicidade. Que você se sinta incentivada por esse vídeo e que quando estivermos então no nosso escritório, no nosso home office, ou desempenhando esse papel, isso seja algo leve na nossa vida, algo que promova a paz, que promova a alegria e satisfação. E para encerrar, então, eu gostaria de orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por falar essa palavra de um cômodo, como eu disse no início, tão importante. E que ele realmente é um divisor de águas dentro das casas. Porque quando bem cuidado e administrado, ele vai gerar alegria, ele vai gerar satisfação, paz, mas quando não, Senhor, ele pode trazer desordem, tristeza e até desespero. Que o Senhor possa abençoar esses lares, essas famílias, essas mães com propósito e que essa palavra possa trazer para elas um novo ânimo, Senhor, para aquelas que estão precisando e para aquelas, Deus, que já têm conseguido caminhar em equilíbrio, que continuem firmes, que também seja uma palavra que abençoe a vida delas, Pai, para continuar e saber que em tudo, inclusive, principalmente na vida financeira, o Senhor deseja nos ajudar, instruir e abençoar. Em nome de Jesus, amém.